a astrologia e as glândulas endócrinas, por Augusta Voss Heindel, Fraternidade Rosa Cruz em Campinas, São Paulo, Avenida Francisco Glicério, 1326, Conjunto 82, Centro Campinas, São Paulo, Brasil. Traduzido e revisado de acordo com 10ª edição em inglês, 1973, Astrology and the Deductless Glands, editada por The Rosicrucian Fellowship. Primeira edição em português, 1973, editada pela Fraternidade Rosa Cruz, São Paulo, SP, Brasil, pelos irmãos e irmãs da Fraternidade Rosa Cruz em Campinas, São Paulo. Introdução. A astrologia era uma das 7 ciências sagradas cultivadas pelos iniciados do mundo antigo. Era estudada e praticada por todas as grandes nações da antiguidade. As origens da pesquisa astrológica são inteiramente obscurecidas pela noite do tempo que precedeu a alvorada da história. Segundo as tradições, a ciência astrológica foi aperfeiçoada pelos filósofos magos da época atlântica. Uma coisa é evidente: a astrologia provém daqueles remotos dias, adornada com as descobertas e os embelezamentos de milhares de culturas. A história da astrologia é, na verdade, a história do pensamento e das aspirações humanas. As leituras dos astros, como apresentadas nos tabletes cuneiformes de Sargon, são ainda usadas pelos astrólogos desta geração. Somente modificações têm sido feitas na medida em que os fundamentos culturais se impõem. 2 escolas distintas de astrologia têm sido reconhecidas desde o começo do período histórico. Com o declínio dos últimos Atlantes e o surgimento do primitivo sacerdócio ariano e a profanação dos mistérios que agora são chamados de ciências, as quais foram separadas de suas antepassadas tradições religiosas, a astrologia e a medicina foram as primeiras a proclamarem-se instituições independentes. Os sacerdotes do Estado religioso não mais exerceram o monopólio sobre as artes proféticas e médicas. Começando com Hipócrates, novas categorias de adivinhos e curadores surgiram inteiramente ignorantes da fundamental unidade entre as ciências física e espiritual. A divisão do aprendizado da essência do conhecimento em fragmentos competitivos, ou, pelo menos, não cooperativos, acabou por destruir a síntese, frustrada pela divisão e discórdia. A total estrutura da educação rompeu-se em inumeráveis partes discordantes. A ciência médica, dividida de sua fonte espiritual, deteriorou-se na Idade Média em charlatanismo. A situação era tão penalizante que levou o nobre médico Paracelso a dizer: feliz do homem que não venha a perecer pela mão de seu médico. A astrologia vinha sendo igualmente corrompida
pela comercialização de horóscopos. Separada de seu divino propósito, ficou sujeita à ação de um trabalho indiferente e insubstancial, de emitir predições terríveis ou compondo emplastros planetários para coceiras. Entretanto, um pequeno grupo de homens e mulheres cultos e iluminados preservou os segredos dos esotéricos, da medicina e da astrologia. Em meio àqueles séculos de superstições e ambiguidades que ora chamamos de Idade Média, os Rosacruzes se incluíam entre esses grupos de seres humanos de elevada estatura mental. Eles honraram Paracelso como um chefe, seu mentor. Graças a ele e à Rosa Cruz, os segredos espirituais da natureza foram restaurados, vindo a ocupar o lugar primordial do conhecimento. O conhecimento foi interpretado misticamente. As ciências profanas refletiram meramente como formas exteriores dos mistérios internos. Mas os segredos da interpretação mística eram ocultados do vulgo e dados somente àqueles que anelavam por coisas do espírito. A divindade mística de Dionísio, o Areopagita, tornou-se o livro-texto de um sempre crescente número de homens e mulheres devotos e amantes de Deus, que viam em todas as formas e instituições externas as sombras e as semelhanças da verdade interior. O mundo moderno, que tanto se sacrificou pelo direito de pensar em seu próprio conceito, cresceu em sabedoria. Educadores ignoravam aqueles valores espirituais que constituem os ingredientes inestimáveis da composição química que chamamos civilização. A ciência material tornou-se uma instituição orgulhosa, um agrupamento de pedagogos e demagogos. Não deixaram lugar para o misticismo nos cânones de seus superescolásticos. Hipnotizados pela estranha fascinação que a matéria exercia sobre os materialistas, os sábios modernos ignoram a alma, aquela realidade invisível na qual se apoiam as ilusões de todo o mundo. Foi Lord Bacon quem disse: um pouco de conhecimento inclina as mentes dos homens para o ateísmo, porém a grandeza de conhecimentos devolve-os a Deus. Essa maravilhosa frase expressa a cadência da idade moderna. Um mundo desiludido, abatido pela insignificância das coisas materiais, que está clamando por aquelas verdades místicas que, por si só, explicam e satisfazem. A volta do misticismo traz consigo um interesse renovado pela astrologia e cura. O misticismo traz um novo padrão interpretativo, mas, para corresponder à exata exigência de interpretação mística, todos os ramos de aprendizado devem ser purificados e restabelecidos. Para o místico, a astrologia não é meramente predição ou fonte de conselhos. É a chave para atingir filosoficamente as verdades espirituais, para ser estudada pelo que ela é em si,
Embora a ciência tenha classificado, catalogado e denominado todas as partes e funções do corpo, não pode descrever nem explicar o que o ser humano realmente é, de onde veio, por que está aqui ou para onde irá. Em face da ignorância concernente a estes assuntos vitais, é difícil apreciar um conhecimento elaborado em matérias secundárias. Os iniciados da antiguidade estavam primeiramente interessados com o aspecto universal ou cósmico do ser humano, mesmo porque, para alguém viver bem, deve orientar-se, deve conhecer, deve, pelo menos em parte, o plano de viver. Com esse conhecimento, pode então cooperar com o plano. A vida filosófica recomendada por Pitágoras consistia meramente em conhecer a verdade e vivê-la. Os cientistas procuraram as causas daquelas energias que motivam e sustentam o mundo. Decidiram, por meio de um processo de eliminação, que essas causas devem estar numa estrutura subjetiva do universo, a esfera invisível de vibrações. Assim, a moderna tendência para atribuir à vibração tudo aquilo que não pode ser explicado de outro modo. No momento em que reconhecemos estar o universo mantido por uma energia invisível que se manifesta através da lei de vibração, a física passa a tornar-se suprafísica. A fisiologia se torna psicologia e a astronomia se torna astrologia. A astrologia nada mais é que o estudo dos corpos celestes em termos de energia que deles irradiam e não apenas uma mera apreciação de suas aparências e estruturas. Os primitivos Rosacruzes se apegavam à teoria geralmente rejeitada pelos homens de ciência e agora conhecida como teoria microcósmica. Paracelso foi o mais destacado expoente deste conceito de ordem e relação universal. Ele disse: assim como existem estrelas nos céus, assim também há estrelas dentro do ser humano. Portanto, nada existe no universo que não tenha seu equivalente no microcosmos, o corpo humano. Em outra ocasião, ele disse: o espírito do homem deriva das constelações, estrelas fixas, sua alma dos planetas e seu corpo dos elementos. É completamente impossível, mesmo para o mais altamente treinado cientista, examinar e apreciar devidamente os valores da infinita difusão do cosmos, com suas ilhas, galáxias e incompreensíveis aspectos do espaço incomensurável, embora a total aparência dos mundos é evidentemente dominada por leis todos suficientes. O ser humano mesmo é menos difuso, ainda que, de outra maneira, não menos difícil de analisar. As células do corpo humano são incontáveis como as estrelas do céu. Inumeráveis categorias de coisas vivas, espécies, tipos, gêneros, estão se desenvolvendo na carne, músculos, ossos e tendões
da constituição corpórea humana. A dignidade do microcosmos dá ao cientista alguma ideia da sublimidade do macrocosmo. Pelo uso da astrologia, é possível descobrir a inter-relação das forças celestiais entre o macrocosmo e o microcosmo. Os centros do corpo físico, por onde penetram as energias siderais, foram descobertos e classificados pelos antigos gregos, egípcios, hindus e chineses. Existe uma grande oportunidade no trabalho de examinar não somente o corpo físico, como também as auras que se estendem do corpo, formando um esplêndido traje de luz cósmica. Os últimos anos testemunham um excepcional progresso no ramo da ciência médica, chamada endocrinologia, ou seja, o estudo da estrutura e funções das glândulas de secreção interna, com a pesquisa de métodos terapêuticos para tratamento de suas anomalias. Essas glândulas são agora aceitas como reguladoras de função física, governadoras e diretoras da estrutura corporal profundamente significante, não somente em suas reações físicas, mas também sobre a mentalidade, emoções, reflexos sensoriais e ainda sobre a chamada função espiritual ou metafísica. Quase todos os endocrinologistas admitem que a glândula pineal é a mais difícil de ser tratada e de ser entendida. Ela pode ser geralmente atingida agora somente através do tratamento de outras glândulas sobre as quais ela atua com capacidade de um generalíssimo. As funções físicas das glândulas já estão razoavelmente bem classificadas. Todavia, as presentes opiniões ainda serão revistas e ampliadas. Os médicos estão propensos a admitir que as funções das glândulas não terminam meramente com seus efeitos sobre o corpo. De outra parte, os cientistas ainda não estão preparados para fazer qualquer pronunciamento além do campo da reação material. No entanto, é assaz significativo afirmar que, através da combinação da clarividência e da astrologia, é possível examinar as glândulas endócrinas e descobrir os elementos metafísicos de seus funcionamentos. O moderno clarividente usa para seu trabalho o mesmo método que usam os sacerdotes iniciados do mundo antigo. E como os velhos adeptos, ele dá sua contribuição para a soma de conhecimentos que somente agora estão sendo considerados pelo cientista materialista, depois de séculos de experiências. O trabalho apresentado a seguir é um registro espiritual das funções do corpo pituitário e da glândula pineal. Sinto que as pesquisas levadas a efeito pela senhora Max Heidel são uma contribuição decisiva à matéria endocrinológica e deveria ser reservada para uso de todos os estudantes de medicina e ciências ocultas. Manly P. Hall